Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis e você está aqui no Jobis PC, esse canal em que a gente conversa sobre questões inerentes à deficiência de uma perspectiva mais humanizada, filosófica, psicológica, social. Se você acabou de chegar aqui, por favor, sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique à vontade para dar uma olhadinha nos outros vídeos que já passaram por aqui. A gente tem também algumas lives para ver se alguma coisa te interessa. Caso você tenha sugestão de pauta ou comentários e quiser entrar em contato comigo diretamente, enquanto o canal for pequenininho, a gente consegue passar isso, né? 35 98851 7808, o WhatsApp, tá bom? Mas se você já esteve aqui antes, eu queria muito agradecer sua presença de novo. É para mim motivo de muita alegria ver que tem um pessoal assistindo, compartilhando, gostando. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Queria aproveitar a oportunidade para dar um abraço muito especial, muito apertadinho na Nimeia. A Nimeia é mãe da Cecília, tá morando lá em Macaé, no Rio de Janeiro. Eu já morei em Macaé. E também queria mandar um abraço bem grande para Liliane, para Júlia, Vitória e para Albélia. Vocês me honram muito com a presença de vocês nesse espaço. Por favor, sintam-se muito acolhidas nesse momento. Gente, eu queria trazer alguns conceitos básicos da psicologia e linkar com a deficiência, tá bom? O primeiro conceito é o conceito de repertório social. Que ferramentas eu vou ter, ferramentas atitudinais, ferramentas práticas, objetivas para interagir com as pessoas. Então pensa no repertório social físico, pensa no repertório social até mesmo virtual. Então, por exemplo, se eu vou falar com uma pessoa que enxerga repertório virtual, é de bom tom que eu ligue a câmera. A menos que eu não possa, que alguma coisa esteja acontecendo, é de bom tom que eu ligue a câmera, é de bom tom que, especialmente se for de repente até uma entrevista de emprego, por exemplo, é de bom tom que eu ligue a câmera, é de bom tom que o meu cabelo esteja minimamente arrumado, é de bom tom quando eu entrar num espaço, a depender dele eu posso dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Se alguém vier falar comigo, for se apresentar a mim, é de bom tom estender a mão para essa pessoa, para cumprimentar. Vocês estão percebendo? Isso tudo é repertório social. É de bom tom eu sorrir para as pessoas. Um sorriso facilita a nossa vida. Um sorriso gera simpatia. Um sorriso gera disponibilidade no outro. E um sorriso também nos ajuda a liberar hormônios, neurotransmissores que nos facilitem o dia. Então, às vezes, a gente nem tá com tanta vontade de sorrir, mas a gente tenta passar coisas boas para as pessoas, fica bem mais fácil, tá? Então, são ferramentas de repertório social. Falar obrigada, falar por favor, por gentileza, conseguir se colocar. Isso é muito bonito, muito importante em qualquer lugar que a gente vá. Saber sentar, saber usar um talher. É bom a gente saber usar um garfo, às vezes, saber usar uma faca, né? Usar um guardanapo. São coisas que ajudam muito a gente na sociedade. Se eu estou num ambiente como aluno, eu vou me comportar como aluno. Eu não estou numa praça, né? Eu não estou numa festa. E aí a gente vai aprendendo esses repertórios sociais para as mais diversas situações, para a gente conseguir construir uma presença sólida e, de certo modo, respeitável mesmo. Como diz o professor Vitor Marques, ele me ensinou essa, não vou esquecer nunca: entre bem e sair ainda melhor. Então a gente veja como a gente entra e buscar deixar uma boa impressão. Não se trata aqui de fingir ser o que eu não é, o que eu não sou. Não se trata de fingir ser quem não se é, mas de oferecer
aos outros a nossa melhor versão possível naquele momento. Esse é o repertório, é o conceito de repertório social. Então, quando uma criança vai para a escola pequenininha, a gente fala assim, vai fazer socialização, vai adquirir repertório social. Um outro conceito que fica juntinho do repertório social é o manejo psicológico ou o repertório psicológico. O que é? São os meus conteúdos emocionais para lidar com as questões do dia a dia. Todas essas coisas que eu falei aqui do repertório social são coisas que os outros enxergam. Os outros vão ver minha voz, os outros vão ver que eu tô sorrindo, os outros vão ver minha postura, os outros vão ver como é que eu tô comendo. Mas, tão importante quanto, se não ainda mais, é a nossa possibilidade de emocionalmente lidar com as coisas. Quando a gente vai na vida, todas as pessoas estão expostas a frustrações, a mal-entendidos e a momentos desagradáveis. É muito provável que uma pessoa com deficiência esteja mais exposta a momentos desagradáveis do que uma pessoa sem deficiência. E aqui a gente volta a colocar. Se eu opto por andar com acompanhante, a minha questão é eu sou exposta a algumas questões, mas se eu ando sozinha, eu sou exposta a outras questões, tá bom? E aí, esse repertório emocional é muito importante e a gente não fala sobre isso. Uma das questões, por exemplo, é eu perceber o que é meu, o que é do outro. Então, imagina o seguinte, aquilo que é a minha autoimagem, a minha autoestima, como eu me sinto, como eu me percebo, qual que é o meu valor perante mim mesmo. Você tá percebendo o que eu tô tentando te falar? Isso precisa estar muito sólido dentro de mim, porque as outras coisas que as pessoas me disserem, elas vão me machucar menos e às vezes nem vão me machucar. Olha que coisa. Então, como a gente vem conversando, a gente vive uma sociedade capacitista, é fato. A pessoa com deficiência, ela está exposta ao capacitismo, é fato. A gente não tem como mudar a sociedade de um momento para o outro. Isso não vai acontecer. Então, uma das propostas é eu me fortalecer para lidar com esses enfrentamentos. Uma das ferramentas de fortalecimento é o autoconhecimento, a autoestima e, claro, a noção do que é meu e do que não é meu. Então, imagina que você está num espaço e uma pessoa realmente te trata como alguém que tem muito menos capacidade que o que você tem. Se você tiver um sentimento, uma autoestima equilibrada, uma autoimagem, autoimagem não se aplica a esse caso, eu estou falando errado. Uma autoestima equilibrada, uma autopercepção tranquila, você vai sofrer menos. Eu lembro do caso, por exemplo, de um rapaz que ele era musicista e ele trabalhava num restaurante tocando teclado, um teclado maravilhoso, né? E aí ele chegou no local para tocar. Primeiro veio o sistema, a pessoa veio primeiro, montou, era um show, né? E ele com deficiência. Aí a pessoa veio primeiro, montou o negócio, montou a mesa de som, montou tudo. E ele depois veio do hotel para tocar naquele lugar. Ele era um musicista de alguma projeção, mas não muita, não era o tempo da internet. E quando ele chegou para tocar no local, o pessoal chegou, falou oi, tudo bom e tal, e levou ele para uma mesa lá no cantinho. E levando ele para a mesa lá no cantinho, perguntou se ele queria alguma coisa, se ele queria tomar alguma coisa. E ele falou assim, não, eu vim tocar. Aí ele falou assim, daqui a pouco começa. Ok, ele sentou e ficou lá.
Deram para ele uma água, ele pediu um tira-gosto, ficou lá. E até que o tempo foi passando, ele ficou, ninguém ia falar com ele. E um rapaz do som falou: gente, vocês estão perguntando de fulano? Fulano tá ali. E aí a pessoa que acompanhou a mesa falou assim: ah, é que ele é cego. E eu pensei que ele estava esperando a mãe dele. Assim, ela olhou para o rapaz, mesmo ele falando que ia tocar, não deduziu que ele era o músico que ia fazer o show naquela noite. Já assumiu que ele ia encontrar a mãe, não sei de onde que veio essa narrativa da mãe, ela deduziu assim, ela tomou, né? E quando a pessoa falou: olha, vocês estão procurando por fulano, olha fulano aqui, ela falou: olha, é que como ele é cego, eu pensei que ele ia esperar a mãe. E quando o rapaz me contou isso, ele não tava com raiva, ele falou: nossa, Jô, ela ficou com tanta vergonha que eu fiquei com pena do constrangimento dela. Então, imagina se ele tivesse ficado muito magoado com isso. A apresentação dele teria sido prejudicada. Ele já ia chegar bravo, ele ia ficar tenso. Então, por que ele conseguiu lidar com isso? Porque ele tinha uma autopercepção. Se eu não demorasse para chamá-lo, demorasse demais, seguramente ele iria falar: olha, gente, eu vou tocar, eu tô aqui e tal. Ele ia fazer alguma coisa. Mas quando a gente não tem uma autopercepção, uma autoaceitação, uma autoestima boa, a gente sofre muito mais na vida. Tudo que alguém fala de mim, eu levo para mim. Entende? Então, às vezes, é claro que o capacitismo existe e é uma situação muito chata. É desagradável. Mas, às vezes, se a gente leva isso a ferro e fogo o tempo todo, quem mais sofre é a gente. Não estou dizendo para a gente dizer que isso não existe. Eu estou dizendo para a gente ter a noção do nosso valor, da nossa possibilidade. Eu estou dizendo que se você está bem consigo mesmo, está bem consigo mesma, e aí se você tem ou não deficiência, você vai concordar comigo. Essas coisas te afetam menos. Eita, meu filho tá perguntando pelo pai, peraí. Saiu, amor! Saiu com o Cristóvão! Voltamos. Pausa, interrupção, e eu não vou gravar tudo de novo, porque ela tava chamando pelo pai. Desculpa aí, gente, vida real. Então, a gente vai se ficar muito menos triste. Então, tem gente, por exemplo, que se ofende quando alguém pergunta assim: você consegue colocar senha? Não. Tá perguntando, não tá deduzindo? Se a gente for se ofender com isso, a gente vai se ofender o tempo todo. E na medida em que a gente vai se aceitando, que a gente vai ficando em paz com a nossa realidade, mas também com a sociedade, no sentido de que tudo isso é novo para todo mundo. O mundo está mudando muito depressa. Até pouco tempo atrás, pensava-se que o lugar da pessoa com deficiência era dentro de casa. Notem, por favor, eu não estou falando isso pra gente baixar a cabeça, pra gente passar pano porque tá errado, pro preconceito. Eu tô falando isso como proteção emocional. Entende? Para você lidar com esses embates, com essas questões, sem se machucar emocionalmente, sem afetar o seu equilíbrio, sem afetar o seu desempenho na vida e, sobretudo, para você poder lutar. Se a primeira pessoa, a segunda ou terceira que tratar você com preconceito, com discriminação, você desistir dos seus sonhos, você vai colecionar uma fileira de sonhos desfeitos. Quando a gente pensa que vivemos em um país em que praticamente todo mundo passa por algum tipo de limitação,
que todo mundo passa por algum tipo de exclusão, quase todo mundo passa, a gente começa a perceber que é uma questão estrutural. Mas além de ser uma questão estrutural, eu vou me perguntar, tá, isso é o que me dói. E quando eu provoco dor? Vocês percebem? Quando que a minha forma de ser, quando que a minha forma de agir provoca dor nas pessoas? Se eu sei o que dói em mim, talvez eu possa começar a me perguntar o que dói no outro. A gente começa a entender que inclusão não é uma atitude externa, é uma filosofia de vida. Quando eu sou inclusiva, é uma questão que funciona realmente de dentro para fora, de fora para dentro, em todas as vias. Porque se eu falo, olha, as pessoas com deficiência são invisibilizadas, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa combater o capacitismo, eu não posso passar pano para o racismo. Entende? Se eu falo assim, olha, as pessoas com deficiência, elas precisam de cota, elas precisam de igualdade de oportunidades. Então eu não posso excluir, de repente, uma pessoa que está no meu espaço e tem deficiência intelectual. Então acaba por ser uma filosofia de vida. Um modo de eu enxergar o mundo e de eu enxergar o outro. Porque por mais que as minhas questões sejam importantes, e são, as minhas questões não são únicas no mundo. E quando eu me abro para realmente compreender o outro, obrigatoriamente, eu recebo muito mais compreensão em troca. De novo, eu sei que vai voltar isso, não tô dizendo pra gente passar pano, não tô dizendo pra gente ter sangue de barata, eu tô dizendo pra gente transcender, eu tô dizendo pra gente se preocupar com o repertório social, sim, é importante a gente saber usar um talher, utilizar um guardanapo, cortar alguma coisa, né? É legal a gente saber fazer isso. A gente ter uma boa postura na hora de andar, é importante a gente sorrir, é importante a gente olhar a voz, como é que a gente vai modular a voz nos espaços. Tudo isso é importante. Cumprimentar as pessoas, se despedir, mas é igualmente importante como eu vou lidar com o mundo de dentro para fora. Como eu vou receber o que cai aqui dentro, porque é a partir daí que eu vou devolver o que está fora. E todo mundo precisa de manejo emocional, de repertório psicológico. Mais uma pessoa com deficiência, ela precisa até um pouco mais que as outras pessoas. Ela precisa. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu cadeirante, ele falou assim, poxa, Jô, onde eu ando as pessoas me olham de uma forma que é desconfortável. De uma forma que eu me sinto mal às vezes. E tem lugares, ainda hoje, que eu não consigo entrar. E aí, quando ele trouxe tudo isso, eu fico pensando, gente, se ele não tiver um manejo emocional disso, ele vai viver destroçado. Ele vai viver destroçado por dentro e por fora. Nem que você fale assim, mas quando acontece uma coisa ruim comigo, eu vou lá e falo. Ok. A minha questão aqui hoje para esse vídeo não é se você fala ou não fala. A minha questão é quanto isso estraga seu dia. Percebe? E aí, claro, que a gente pode pegar para outras coisas também. Porque se você não sabe quem você é, ou se você esperar que alguém te valorize para você se valorizar, vai ficar muito mais difícil. Porque tem pessoas que são mais difíceis de serem valorizadas, não porque elas valham menos, mas porque elas exigem dos outros uma sensibilidade, uma sutileza emocional que a maioria não tem. Tira a deficiência. Tem muitas mulheres, tem muitas meninas que são pessoas incríveis, mas que não estão no padrão de beleza e de comportamento. E aí elas são vistas como patinhos feios. Homens também, mas como a questão da cobrança da beleza, da aparência para a menina é maior,
Em alguns casos, a gente passa por isso de uma forma mais acirrada. Então, se essa menina não souber o seu valor, não tiver autoestima, ela vai passar a vida inteira lutando contra o próprio corpo, chateada com o próprio corpo, com o cabelo, com o seio, com o quadril, sei lá. E é muito triste, porque na verdade a gente, aspas, não tem um problema real. Não que questões corpóreas não sejam relevantes, mas muitas questões que a gente leva para o coração e sobre as quais a gente se angustia, elas existem no sentido que a gente leva pra gente uma coisa que não é nossa. Então isso é muito, muito delicado. Então vamos pensar, como é que eu me vejo? Eu acredito que eu mereço as coisas? Eu acredito que eu sou uma pessoa interessante? Eu acredito que eu tenho valor? Eu acredito que eu sou capaz de cativar as pessoas e mantê-las? Eu sou capaz de ser amigo, ser amiga de alguém? Porque muitas vezes a gente quer ter um amigo, mas a gente quer ser amigo. Então, vamos nos conhecer. Vamos lutar por essa inclusão, começando por nós. Vamos nos auto-incluir. Vamos acreditar que a gente vale a pena. Um abraço bem grande, gente. Tchau, tchau. Olha que chuvinha boa. Espero que não atrapalhe atender daqui a pouco.